Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cantinho Botafoguense. Hoje, o pós-empate contra o Atlético Mineiro. E, meus camaradas, quero discutir brevemente com vocês sobre dois conceitos, cara. O primeiro deles é convicção. O que é, resumidamente, convicção? Nada além de uma certeza firme, uma crença inabalável ou uma confiança plena em uma ideia, princípio ou fato, geralmente e frequentemente baseada em experiência, evidência ou valor pessoal. Perfeito? E qual é o conceito básico de preferência, meus camaradas? Preferência nada mais é do que um ato de uma escolha, uma predileção ou inclinação por determinada pessoa, coisa, em detrimento à outra. Simples, cara. Por que eu trago isso para discutir, cara? Porque eu quero saber de vocês. O que vocês pensam a respeito do Franklin Carvalho? Ele é um treinador convicto das suas ideias ou ele apenas tem preferências? Vamos debater um pouquinho sobre isso, mas antes, meus camaradas, vou pedir aquela moral, aquela ajuda. Está aqui, já deixe o like, se inscreva aqui no Cantinho Botafoguense, é muito importante, combinado? Posso contar com vocês? Então, beleza. Mas vamos lá, meus caros, vou fazer um breve relato, a minha modesta opinião sobre o Franklin Carvalho, cara. Mantenho a opinião, e eu tenho a minha convicção, de que é mais um experimento, e, sinceramente, um experimento equivocado. Deixo isso bem claro, desde já. Para mim, o Franklin Carvalho ainda não é treinador. Tenho sérias restrições a ele no que diz respeito a treinar o time, imposição, mas algo que tem me incomodado demais, talvez, pode ser também até mesmo um conceito subjetivo meu equivocado, se assim não for, inclusive já deixo até minhas desculpas públicas, mas por hora é o que ele me passa. Para mim, o Franklin Carvalho, que não tem ainda bagagem nenhuma como treinador de futebol profissional, mas tem uma marra, tem uma máscara, meu irmão, enorme, pesadíssima, inclusive, cara. E aí eu trago essa discussão, cara. Porque o Franklin, nas suas declarações, nas suas entrevistas, e aí até é legal, ele mostra ser um cara de bastante personalidade, né, bastante imposição, fala como se fosse o dono da razão, resolve dar algumas aulas, inclusive, demonstra ficar um pouco, como é que eu vou dizer, invocado quando tocado em alguma questão mais, como é que eu vou dizer, mais discutível. Ponto. Mas eu quero trazer para debate o seguinte, porque os jogos estão passando e, para mim, está ficando muito claro de que ele tenta passar, que ele é convicto das suas ideias, dos seus ideais, da maneira de jogar, mas, na verdade, não é não. Nada mais é do que preferência. E aí, essa marra, essa petulância, esse cara forte, meu irmão, de vez em quando também tem se mostrado que não é bem assim. Ele joga de acordo com o jogo, de acordo com o termômetro da torcida. Trago alguns exemplos, isso está muito claro. Desde sempre, a maior parte da torcida tem falado. E o Vidalba? Por que o Vidalba não joga? Por que o Vidalba não recebe oportunidade nenhuma? E o Frank, nesse ponto, muito determinado. Ele explica, é opção minha. Sou eu quem escolho. Eu sei o momento certo. Eu sei o que o Vidalba pode apresentar. Eu sei o que esperar dele. E ele não vinha escalando. De repente, no jogo contra o Racing, se eu não estiver enganado, do nada, o Vidalba, né, entrou em campo alguns minutos, foi até razoavelmente bem, mas ontem, contra o Atlético, de novo, estava no banco, foi preterido, não entrou em campo. A gente viu Barreira, que não vinha sendo relacionado, não vinha jogando, entrar, viu o Kadir, viu o Cabral ficar 90 minutos, o Matheus Martins 70 e o Vidalba nada. Ou seja, a questão do Franklin com o Vidalba não é convicção. Ele simplesmente não gosta do Vidalba. Ponto. Não vou nem entrar no mérito se está certo ou errado. Para mim está bem errado, deixando claro que é o seguinte, o Vidalba é um jogador bastante limitado, mas neste elenco, nesse ataque limitadíssimo, é o que menos teve chance e sempre que esteve em campo, demonstrou mais vontade que os demais. Acho um erro, mas aí é uma preferência do Franklin. Ok? Uma preferência, repito, na minha modesta opinião, equivocada, errada. E aí, trago a convicção. Porque nesse mesmo tempo em que todos nós pedimos o uruguaio,
todos nós também criticávamos as insistências do Franklin com o Tuco Correia. E o Franklin, de novo, enchia o peito igual um pombo e falava, não, o Tuco eu conheço, o Tuco eu sei. É muito difícil você cobrar de um jogador entrando sempre 10, 15 minutos, e ele jogava todo o santo jogo. Chegou determinado momento em que as críticas ao Tuco se tornaram tamanha, que estranhamente, nos 2 últimos jogos, apesar de relacionado, ele não entrou em campo. E aí eu pergunto, sinceramente para vocês, meus amigos, ué, não é o Franklin que falava que confia, que sabe o que esperar do Tuco, que a gente não pode cobrar, é muito difícil um cara ganhar ritmo de jogo entrando 10, 15 minutos? Era ele quem escalava o cara todo jogo 10, 15 minutos. E, de repente, falando que é difícil o cara ganhar ritmo, nos 2 últimos jogos não coloca em campo. Deixo claro, para mim o Tuco não seria nem relacionado, tá? Mas o Franklin não apenas o relacionava, como colocava em campo e tinha uma desculpa para tentar justificar essa sua insistência. Só que, estranhamente, nos 2 últimos jogos esqueceu. Por quê? Aí eu pergunto, será que ele estava tão convicto mesmo no que falava? Não estava, meus amigos. Ele apenas joga conforme o termômetro. Na verdade, o Franklin, que ainda não definiu um time, não definiu uma forma de jogar, todo santo jogo é uma coisa diferente. Você tem o Danilo, que é o seu grande jogador, que a gente sabe onde melhor rende, e todo jogo o Franklin coloca ele com uma determinada função. O mesmo se aplica ao Medina. O Edenilson também entra, de repente, num jogo pela direita, pela esquerda, depois de volante, depois no jogo seguinte não entra. O Cadi entra no jogo pela direita, depois entra no camisa 9. Tá uma maluquice, meus amigos. O Franklin Carvalho, eu repito, ele não tem convicção de nada. Ele tem preferências aleatórias. E aí, resumo da ópera. O cara está completamente perdido, meus caros. Ah, Rodrigo, mas tivemos aí uma invencibilidade, apenas uma derrota. É verdade. Contra fatos eu não posso ter argumentos. Mas analisemos esse período. Quantos foram os empates em casa contra equipes fraquíssimas? Quantas foram as vitórias convincentes? E como foram esses jogos? Quantos desses jogos, empates ou vitórias, não foram, graças, bicho, a um toque de classe, principalmente do Danilo, um toque aleatório? O Botafogo está completamente bagunçado. O Franklin ainda não definiu nada e eu tenho sérias dúvidas se ele é capaz de definir. Acho, sinceramente, que não. Porque, repito, ele não tem ainda conceitos bem definidos. Ele ainda está em dúvida justamente nessa balança de convicção ou pseudo-convicção e preferência descarada. E as preferências dele têm se mostrado equivocadas, na minha modesta opinião. Quero saber de vocês. Vocês concordam? Discordam? Só porque eu vou lembrar o seguinte, segundo semestre tende a ser pior, tá? Tende a ser muito mais difícil, principalmente com algumas perdas de jogadores. E aí eu pergunto, como é que o Franklin vai fazer? Se ele já está perdido agora, com poucas opções, como ele fará no segundo semestre, após a Copa do Mundo, com menos opções e ainda perdido entre convicção e preferência? Comenta aí que eu quero saber. E enquanto você escreve, bora para a dica musical aqui de hoje do Cantinho. E a dica de hoje, meus camaradas, está aqui, ó, no descritivo deste vídeo, para quem gosta de hardcore melódico, uma das grandes e maiores bandas, bicho, Lagwagon, diretamente da Califórnia, com esse discaço sensacional. É um dos que eu mais gosto, cara. É numa fase ainda meio hardcore, com pitadinha de metal, o disco Duh. Cara, é uma expressão, é uma onomatopeia de perdidão, por isso a minha homenagem. Repito, meu amigo, se você gosta de hardcore melódico, certamente você conhece Lagwagon. Se você gosta e não conhece, tá dando mole, não perca tempo, meus camaradas. Clica no descritivo desse vídeo e escute esse álbum maravilhoso na íntegra, Lagwagon, bicho, sem comentários, cara. Sem comentários também mais sobre Franklin Carvalho. Agora eu quero saber de você o que você pensa. Combinado? Lembrando, deixa o like, se inscreva no Cantinho Botafoguense, comenta aí. A gente se vê no próximo vídeo. Saudações alvinegras!